A primeira coisa que eu quero falar é que essa é uma aula, tá? São aulas, isso não é um curso de capacitação, tá? Você vai aprender muitas coisas aqui, mas no final não vai ter certificado dessa sessão de aulas, tá bom? Se você não me conhece, eu sou Helena Alcas e eu venho desde 2010 trabalhando como personal organizer. Eu, assim, me joguei de cabeça nisso, me tornei membro da NAPO, me tornei membro do ICD, que é uma segunda associação que nós temos aqui dedicada ao estudo da desorganização, que se dedica a desorganizados crônicos. E eu, ao longo desses anos, o que eu venho buscando, tanto para mim quanto para vocês, é a excelência em organização profissional. A organização profissional é uma segunda vida. Eu fiz direito depois de não saber o que eu queria fazer na faculdade. Aliás, eu sabia, eu queria fazer decoração, design de interiores. Naquela época não existia curso superior. E meus pais disseram, não, você precisa fazer uma faculdade, vai escolher alguma coisa, e eu acabei fazendo direito, que é uma faculdade muito bacana, eu adorei, mas é uma faculdade muito separada de como eu queria viver a minha vida, e eu acabei indo para o marketing, que é uma área muito mais criativa, e acabei indo também para a gerência de empresas, né, business, toda a parte corporativa. Fiz pós-graduações, fiz muito mais do que uma só, eu era meio maluca com essas coisas, e finalmente fiz a COPEAD, e foi nessa época que eu conheci o meu marido e acabei me mudando, larguei tudo para trás, acabei me mudando quando eu tinha sido promovida para uma gerência global de novos projetos para uma empresa. Estava indo me mudar para Estocolmo. E nessa mudança total de vida que eu conheci meu marido, a gente se casou e resolvi vir para cá. Enfim, vamos um pouco às informações legais. Todas as apresentações aqui têm isso e eu acho que é uma coisa importante a gente passar a inserir isso no contexto brasileiro, que diz o seguinte, é a propriedade intelectual. Você tem licença para uso pessoal dessa aula. Fora isso, você não pode tirar captura de tela, você não pode gravar, você não pode usar coisas dela para se inspirar e fazer uma aula sua, um curso seu, um e-book, nada disso, tá bom? E a outra coisa é a responsabilidade profissional. Eu vou dar o meu melhor, te dar a informação mais acurada possível, mas isso não significa que eu não possa cometer erros. E a outra coisa é que eu não estou te prometendo que você vai ganhar rios de dinheiro, nem ter clientes até o final da sua vida, com tudo que você vai aprender aqui. Tudo depende do seu esforço, de você aplicar as coisas que você aprende, etc, etc. Mas vamos lá. Eu quero te desejar, se você ainda não é uma personal organizer, quero te desejar então, seja muito bem-vinda ao mundo da organização profissional. É um mundo fantástico, me abriu portas imensas, inclusive a possibilidade de estar sentada aqui com você hoje. Como toda atividade, quando a gente se dá de coração, quando a gente faz tudo com integridade e assim, com fome de fazer acontecer, acontece, gente. Então, nunca fica achando que a organização profissional é apenas uma atividade onde você vai na casa das outras pessoas, porque a gente faz isso também, mas tem muitas outras coisas que você pode fazer no mundo da organização profissional. Então, vamos ver nessa aula o que você irá aprender. Essas aulas estão divididas em 5 partes e hoje nós vamos especificamente tratar do que eu chamo de perguntas essenciais. São perguntas que devem nortear tudo que você vai fazer. Depois, as bases sólidas para o seu negócio, como promover o seu negócio, o processo de organização e trabalhando com clientes, ok? Vamos começar pelo começo, gente. Eu gosto sempre de olhar as palavras no dicionário, porque ajuda muito a criar um vocabulário. Então, vamos ver o que a NAPO diz sobre organização profissional. A definição da NAPO de organização profissional, ela diz o seguinte: o organizador profissional melhora a vida de seus clientes por meio do desenho de sistemas e processos
nos quais se aplicam os princípios de organização e transfere ao cliente as habilidades relacionadas à organização. A transferência de habilidades é um conceito que resulta, em última instância, ensinar ao cliente a criar e manter os seus próprios sistemas de organização. Essa parte é muito importante da gente entender porque, primeiro, a gente define o que é a organização profissional. E, segundo, eu gosto muito de abordar uma parte que a gente fala da transferência de habilidades de organização. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos ensinar o nosso cliente a organizar, que nós vamos demonstrar como ele vai se organizar, fazendo como nós faríamos ou como nós fizemos alguma coisa, tá? Então, esse é o processo de organização profissional. Então, vamos lá. Vamos, então, às nossas perguntas essenciais. Quando você começa a trabalhar em qualquer atividade, eu acho que é fundamental nós nos fazermos perguntas que definem como, porquê, para quem nós iremos fazer alguma coisa. Quando você começa o seu negócio de organização, você deve olhar para dentro. E se você já é organizadora profissional hoje e você não está exatamente satisfeita, ou você não está trabalhando com o tipo de cliente que você gostaria, ou você está sentindo alguma coisa que poderia ser melhorada, então faça essas perguntas e anote para você refletir depois. É muito importante que você saiba quem você é, que você identifique em que momento da vida você está e que você literalmente faça um mapa de quem é a pessoa, no meu caso, Helena. Quem sou eu, do que eu gosto, do que eu não gosto. E nós vamos ver outras perguntas muito importantes também. E por que isso é importante? Porque você está tendo a oportunidade, se você está começando o seu negócio, e se você já tem o seu negócio, a gente sempre tem essa oportunidade de revisitar. Você tem a possibilidade de construir um negócio que é exatamente do jeito que você quer. Uma coisa que eu observo muito é que as alunas ficam muito preocupadas em fórmulas prontas. Quando a gente está começando alguma coisa, é legal ter uma fórmula, né? Quando eu não sabia cozinhar nada, eu precisava de uma receita para que eu tivesse um ponto de partida, para que eu não misturasse os ingredientes na hora errada. Então é muito legal ter uma fórmula. Tá? Mas com o tempo eu me tornei uma cozinheira melhor e eu passei a entender que eu podia colocar esse ingrediente, tirar um pouquinho daquele, a minha família gosta mais disso ou daquilo. A mesma coisa você com o seu negócio. É muito importante você entender que você, nos treinamentos, nos cursos que você recebe, nós estamos dando para vocês uma moldura, uma forma de trabalhar. Mas é muito importante você inserir você nesse processo. E é por isso que eu, quando começo a trabalhar com as minhas alunas, eu tenho o treinamento chamado Profissão Personal Organizer, é por isso que quando eu começo a trabalhar com vocês, eu começo a trabalhar aqui, porque é muito importante você saber quem você é, para o seu negócio não ficar sendo uma coisa que você não tem mais prazer de fazer. Né? É muito comum alunas já com negócios estabelecidos chegarem até mim nesse momento, ai caramba, estou estagnada, estou empacada, não estou realmente feliz com isso, o que eu preciso fazer para dar uma mudada? E é isso que a gente faz, a gente olha para dentro e não para fora. É muito importante você entender o que você faz, não apenas em termos de organização. Todas nós, por exemplo, eu mostrei para você lá um breve currículo de tudo das coisas que eu fiz, eventos da minha vida pessoal. É muito importante você entender que tudo isso que você está trazendo com você tem um valor muito grande para a sua atividade como organizadora profissional, para o mercado, para o seu cliente e que vai, assim, no final das contas, resultar em um trabalho diferente.
Uma pessoa que tem uma experiência de vida profissional, por exemplo, como executiva, uma pessoa que me vem à mente é a Cristiane Belfiore, né? Ela vem do mundo corporativo. Ela, obviamente, tem talentos e habilidades que ela poderia aplicar para se tornar uma organizadora profissional no mundo corporativo. Mesmo assim, mesmo não indo para o mundo corporativo, eu tenho certeza que ela faz uso de todas essas habilidades no trabalho que ela faz como organizadora profissional, instrutora, palestrante, etc. Então, faça uma lista de tudo que você sabe, de tudo que você conhece. Por exemplo, se você fala outros idiomas, é muito importante que se você está aqui nos Estados Unidos, por exemplo, e você fala um segundo idioma, como eu, por exemplo, falo tanto português como espanhol, é muito importante que você deixe o mundo saber, né? Que você avise a todo mundo que você fala esses idiomas, porque você pode ser contratada por famílias que só falam esse idioma, ou por uma pessoa que só fala esse idioma. Se você é uma pessoa, por exemplo, como eu, que tem uma experiência multicultural muito grande, você pode passar a trabalhar com expatriados, seja no Brasil, seja no exterior. Se você vem do mundo médico, por exemplo, você pode oferecer os seus serviços para consultórios médicos, para dentistas e assim por diante. Eu estou dando alguns exemplos. Eu quero demonstrar para você que o que você fez, quem você era, não morre. Não tem um corte, a gente traduz isso tudo para essa nova vida da gente, como eu brinco, né? Que eu tenho uma nova vida, na vida passada eu era pessoa do mundo corporativo, na nova vida eu sou uma personal organizer. Mas eu trago tudo isso comigo e você também vai levar tudo isso com você. Muito bem, o que te motiva? Eu tenho uma historinha que eu conto já contei algumas vezes, talvez você já tenha me escutado falando. Eu sempre achei que eu entrei para a organização profissional porque, número 1, eu adoro organizar, número 2, eu adoro decorar, e número 3, eu queria ajudar as outras pessoas. Só que com o passar do tempo, o meu negócio foi se tornando, como talvez seja para muitas de vocês, uma coisa mecânica. Atende cliente, promove e assim por diante. E a gente entra num processo que não é exatamente recompensador, ele se torna, como eu disse, mecânico. E eu comecei a perder um pouco aquela sensação de o que me motiva, o que me tira da cama. Eu comecei a achar que eu estava fazendo esse trabalho por dinheiro. Eu quero atender todo dia, ganhar muito bem, ganhar muito dinheiro, ter uma vida melhor, etc, etc. Só que o dinheiro é ótimo, gente. Mas quando a gente chega num ponto em que o dinheiro está entrando, e aí você, como no meu caso, continua se perguntando, por que eu estou fazendo isso? O que está me tirando da cama todo dia, né? E o dinheiro está entrando, porque você está atendendo clientes todo dia, né? Como eu estava. Então, você começa a querer ir mais fundo. E é muito importante você fazer essa pergunta do que é que te motiva. E eu tive a oportunidade de fazer um treinamento com a minha irmã, que é uma coach de alta performance, pelo Brandon Bouchard, que é um coach daqui, e ela me levou para um treinamento dele, e nesse treinamento a gente fez esse exercício de buscar o que te motiva, o que te tira da cama, né? Eu não me lembro quais são as palavras que ele usa. Para mim é o que te tira da cama todo dia. E foi nesse exercício de ir mais fundo, de ir além do eu quero ter dinheiro, eu quero ter qualificações, eu quero ter a minha carteira de clientes, blá blá blá. Tem sempre uma coisa que é quase uma ideologia para você, ou que é uma coisa muito forte. São as coisas que você acredita. E para mim, a igualdade entre os gêneros é um fator muito forte. O ensinar, o resgatar a vida familiar é um aspecto muito forte para mim. O ensinar crianças a participarem da vida novamente, ensinando aquilo que a gente chama de habilidades de vida, é muito forte para mim. E fazendo essa lista de motivadores, permitiu que eu fosse não apenas trazendo mais de mim para o meu negócio e me tornando mais autêntica, não me importando se você me chama de feminista, maluca, entendeu? Assim, sem me importar realmente com a opinião, assim dizendo, dos outros,
porque eu tenho uma clareza muito grande daquilo que eu acredito, daquilo que me motiva. Então, essa busca pessoal, ela é muito importante para você. Ela é muito importante para o seu cliente, para a sua audiência, principalmente para a construção de audiência. Quando você conhece quem você é, o que você faz, os seus talentos e o que te motiva, por que essas coisas são importantes, você vive com espontaneidade, você vive com tranquilidade, você fala aquilo que é verdade para você e você atrai pessoas que têm sintonia com essas ideias, e isso começa a criar uma coisa que a gente, no PPO, né, que é o Profissão Personal Organizer, a gente chama de cliente ideal. Você começa a criar uma audiência de pessoas que gostam de estar com você. E aí essas pessoas querem te contratar porque elas já te viram online, elas já se identificaram com você e elas então já sabem que elas vão estar à vontade com você. Então olha que coisa maravilhosa. Quando a gente é quem a gente é e vive dentro da verdade que nós sentimos, nós criamos um mundo melhor para a gente e para as pessoas que querem estar com a gente. E sendo autêntico, cada uma de vocês, né, sendo autêntica, vai construir os clusters, né, aqueles núcleozinhos que vão atrair pessoas. E aí no final fica todo mundo feliz, né? Porque tá todo mundo convivendo com a sua essência, tá convivendo com a sua verdade. E isso faz não apenas o teu trabalho, o teu negócio, o teu cliente mais organizado, mas o mundo de uma maneira geral fica mais feliz. E finalmente, quem você serve? E ao contrário do que você possa pensar, essa pergunta aqui, ela ainda não é sobre o teu cliente. Ela é, na verdade, sobre por que você trabalha e para quem você trabalha. Para mim, eu trabalho por mim, pela minha realização pessoal, eu trabalho pela minha expressão no mundo, eu trabalho pelos meus filhos para ser um exemplo. Quando eu vou fazer essas aulas com você e está todo mundo em casa, tem que rolar uma colaboração, né, gente? Libera aí o Wi-Fi. Quando eles ouvem uma venda no Hotmart, que eu deixo sempre o alarme ligado, eles comemoram comigo. Quando dá algum problema, eles participam comigo na solução desse problema, nem que seja só escutando a mãe deles desabafando. Meu marido também me vê realizado e feliz. Então, a gente tem que descobrir os nossos motivadores, tem que descobrir os motivos que levam a gente a fazer o trabalho que a gente faz.